Eles são exigentes e um simples detalhe pode levar o seu encontro por água abaixo. Hoje vamos falar dos virginianos. Olá, inscrita, tudo bem contigo? Prazer mais uma vez ter você aqui no meu canal. Lembrando sempre, se ainda não se inscreveu no canal, clica no botão aqui embaixo, ativa as notificações clicando no sininho, segue meu perfil lá no Instagram e também curta a página no Facebook, tá? A gente está crescendo cada vez mais, isso graças a vocês. E se ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha com as suas amigas, porque tem signo para todo mundo, né? Então pode ser que não seja o signo de Virgem, que é o deste vídeo, mas para isso existem os 12 vídeos dos 12 signos que você pode estar indicando para suas amigas, tá ajudando elas também a conquistarem o homem dos seus sonhos, tá bom? Porque afinal de contas estamos falando de Virgem, certo? O signo de Virgem. Bom, os virginianos eles têm uma forte necessidade de se sentirem úteis. Sim, então se por exemplo você fizer uma boa ação compartilhando esse vídeo com aquela sua amiga virginiana, ela vai adorar esse tipo de coisa, porque você está sendo amigo, você está sendo parceiro, entende? Você está ajudando, estendendo a mão. Isso é uma coisa muito importante para os virginianos. Então, se você quer conquistar um virginiano ou uma virginiana, começa por aí, tá? Mostre-se útil, mostre que você pode agregar alguma coisa à vida dele ou dela. Porque afinal de contas, os virginianos são extremamente detalhistas, sim. Eles são aquele tipo de pessoa que ele vai reparar se o fio do seu cabelo está fora do lugar, se você está com aquela sujeirinha debaixo da unha. Esses mínimos detalhes os virginianos percebem sim. Eles não só percebem, como eles ficam muito ligados nessas coisas, tá? Então fica atenta com esse tipo de coisa, porque sim, eles vão reparar. Virgem é o signo das rotinas, do trabalho e da saúde dentro do zodíaco. Então tudo o que tem a ver com essas três coisas que eu acabei de falar, trabalho, rotinas em geral e saúde, eles vão dar muita atenção. Então se por exemplo você vai para um primeiro encontro com um certo ar de desleixada, isso não vai ficar legal para você, tá? Aquela coisa de ser uma mulher muito espalhafatosa, que já chega falando alto, que não é culta, que não é charmosa, que não faz um charme, que não tem um certo jogo de cintura ali para conquistar ele, não vai ter chance com o virginiano, tá? Porque eles são muito exigentes. Mas eles são exigentes porque eles sabem do seu valor. Aquilo que para eles é uma verdade e eles sabem do seu valor. Então, assim, ou você de fato consegue conquistar ele e trazer ele para perto de você, ou então no mínimo detalhe que ele perceber alguma coisa negativa que não bateu com ele, ele vai simplesmente descartar. E detalhe, ele não vai disfarçar a sua insatisfação. Normalmente os virginianos são muito diretos nesse tipo de coisa, então se por algum motivo ele não gostou de você em algum aspecto, não vai existir sequer um segundo encontro. Então se você quer conquistar esse virginiano, seja tão detalhista quanto ele. Repare nos mínimos detalhes. A sua unha tá legal, o seu cabelo tá legal, você tá bem vestida, a sua camisa tá bem passada. Essas coisinhas eles reparam muito. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum a gente se comunicar através de mensagens, certo? No WhatsApp, direct, Instagram, enfim. Existem milhões de meios de comunicação que a gente pode estar usando. Então, se você, por exemplo, tiver um mínimo erro de ortografia durante a sua mensagem, a sua escrita, isso não vai ser legal. Ele vai pegar ranço com isso e isso pode ser um motivo para ele não estar querendo te encontrar uma segunda vez. Então, na comunicação, priorize muito a educação, seja muito educada. Eles dão muita importância para esse tipo de coisa. Como eles são extremamente perfeccionistas, eles querem ter certeza que a pessoa que está ao lado dele tem alguma coisa a complementar com aquilo que eles já sabem. Porque como eles são muito ligados à coisa da rotina, e vários tipos de rotina, tá bom, gente? Eu não quero dizer aqui apenas uma coisa de trabalho, casa e trabalho, qualquer tipo de rotina. Por exemplo, você vai todos os dias à padaria comprar um pão para tomar café, certo? Isso é parte da sua rotina, é uma coisa que você faz diariamente. Da mesma forma, pessoas que você encontra todos os dias, de uma certa forma, fazem parte da sua rotina. Então tudo que é ligado a esse tipo de coisa, os virginianos dão muita importância. Se expresse de uma maneira clara, tranquila e delicada. Virginianos gostam de delicadeza, sim, eles se importam muito com esse tipo de coisa. Então jamais seja aquela mulher espalhafatosa que já chega Eles não gostam desse tipo de coisa, na verdade eles correm de mulheres assim. Da mesma forma, nunca faça joguinho com virginiano, tá? Virginianos, eu não vou dizer que eles são frios, mas eles não são muito aquela coisa de volúpia. Então não espere que você vai fazer um joguinho de sedução e você vai conquistar ele, porque não, com o virginiano esse tipo de estratégia não funciona muito bem. Na verdade ele pode até tomar um pouco de ranço da sua cara, sim, isso acontece, tá? Eles têm uma facilidade muito grande de perder o interesse do dia para a noite, então vai devagar, vai ali, vai ganhando, vai conquistando espaço aos poucos, dia a dia, encontro a encontro, que você vai ter muito mais chances de estar conquistando esse virginiano.
Uma coisa muito importante e é onde você vai ganhar muitos pontos com o virginiano, seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa culta, mostre para esse virginiano que você tem muito conhecimento, ou que pelo menos você se empenha e não ser só mais uma pessoa por aí perdida nesse mundão de Deus, certo? Porque pessoas vazias, de pouca opinião, ou que não tem ou que não busca o mínimo de informação sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, esse tipo de coisa para o virginiano é muito negativo. Ele quer alguém realmente que vai acrescentar algo a ele. Lembre-se sempre disso. Virginianos gostam muito de se doar, eles gostam de se sentirem úteis. E eles vão querer exatamente o mesmo do seu parceiro ou da sua parceira. Então, priorize esse tipo de coisa, entende? Tudo que você puder agregar na vida dele de alguma maneira, seja intelectualmente, seja fisicamente, uma coisa importante. Virgem faz referência à casa 6 no mapa astral. A casa 6 tem muita ligação com a coisa da saúde. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não é muito ligada em alimentação, que não busca estar sempre bem com o seu corpo, isso pode ser uma coisa que para ele não vai ser muito legal, porque eles dão importância para isso, eles gostam de se cuidar, eles gostam de ter tudo na vida deles muito bem organizado, eles são extremamente organizados, tanto com a saúde, com a família, com o bem-estar, com o psicológico e o emocional deles. Tudo precisa estar muito bem harmonioso dentro da vida do virginiano, para que as coisas andem na vida dele. Então fique ligado aos detalhes, tá? A maneira como você vai se expressar com esse virginiano, as coisas da rotina no geral como um todo, como eu falei aqui, tá? Busque ter alguma coisa de conhecimento, alguma coisa para estar passando para ele olhar e dizer, opa, que interessante isso que ela está falando, legal, ela tem uma opinião diferente da minha, deixa eu ouvir um pouco mais. Ele pode até não concordar de início, mas se você mostrar que você tem conhecimento sobre a causa, seja ela qual for, ele vai no mínimo querer te escutar e entender um pouco mais do seu ponto de vista. E só reforçando para finalizar, jamais seja aquela mulher desleixada que se veste de qualquer maneira, que vai encontrar ele de qualquer jeito, com mau cheiro, mal vestida, enfim, esse tipo de coisa pro virgem definitivamente não dá. Então tenha atenção redobrado com esse tipo de coisa, tá bom? Afinal de contas você está lidando com o mais detalhista do zodíaco, então cuidado, tá bom? Espero ter te ajudado com mais esse vídeo, lembrando sempre, gente, o que eu tô falando aqui serve para o signo solar, tá? Mas lembrando que o mapa astral como um todo, ele é uma coisa muito ampla e muito diversificada. Então, por exemplo, você pode de repente ser um virginiano ou uma virginiana, ter o Sol, certo? No signo de Virgem. Mas os outros planetas podem, por exemplo, estar no signo de Leão. Então você vai ter muito mais traços de um leonino ou de uma leonina do que o de um virginiano. E aí pode haver um pouco essa incongruência aqui no que eu estou falando, tá bom? Então por isso que é importante a gente fazer um mapa astral para saber exatamente o que você tem de mais relevante aí na sua personalidade, tá bom? E se você tiver interesse em estar descobrindo um pouco mais sobre o seu mapa astral, eu estou deixando aqui embaixo links muito importantes, como o perfil do meu Instagram. Então me chama lá pelo direct que a gente conversa direitinho, para você estar conhecendo coisas mais avançadas dentro da sua personalidade como um todo. Aguardo você no próximo vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E é isso, gente, até o próximo vídeo aqui no Calor do Teu Braço, tá bom?